no Polo Norte, porque é frio demais lá. Então, normalmente já é mais frio. E aí pegou um dia, mas um dia que estava tão frio, eu cheguei lá na obra e estavam aqueles dois irmãos, acho que eu vou voltar para a Bahia. Queridos, eles não estão acostumados. E não só não estão acostumados, como eles não tinham nem roupa adequada para isso. A gente teve que fazer lá um mutirão lá na igreja lá para aquecer os dois irmãos lá, senão nós íamos perdê-los. Amém? E aí, blusa, cobertor, meu Deus do céu, eles não tinham nem roupa de cama adequada para o clima. Estavam totalmente despreparados. Porque, ainda que talvez tenham ouvido falar do clima de São Paulo, eles não tinham ainda passado por essa experiência. Eu estou pegando isso só para ilustrar para você. Porque algumas coisas vão ter que mudar, mas algumas coisas elas nunca vão mudar. Elas vão por um tempo e depois voltam. Porém, não devem nos encontrar na mesma condição. Por quê? Porque deve haver um avanço, deve haver um crescimento, deve haver uma progressão. Porque senão nós retrocedemos. Olhe para mim. Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que você pare. Pelo contrário, Deus quer que você siga adiante. E mesmo quando você se vê em meio a lugares onde não há passagem, aonde não há caminho, Deus é poderoso para abrir caminhos diante de você, amém? Abrir espaços, contextos, territórios, para que você possa caminhar, ir nessa jornada em direção ao alvo que Deus tem estabelecido para você, através da pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, sabe, todo tempo o inimigo vai tentar usar circunstâncias, fases, estações da nossa vida para tentar nos aprisionar dentro de ciclos repetitivos de fracasso, de derrota, de decepção, de frustração, de desânimo. E se nós não identificarmos essas estações, essas fases, onde nós estamos, fica difícil para a gente ir adiante. Tenho a atenção de vocês? Podemos entrar? Duas palavras. A primeira está em 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 14. Duas maneiras de identificar onde estamos. Primeiro, fases da vida. Depois eu vou falar sobre as estações da vida. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 14. A palavra declara assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. 1 João, capítulo 2, versículos 12, vou ler até o 14. Amém? Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Bom, o que significa isso, apóstolo? O apóstolo Pedro aqui está se direcionando a três classes de pessoas que estão em distintas fases da vida. A primeira ele chama de filhinhos, a segunda ele chama de jovens, e a terceira ele chama de pais. Interessante porque a gente sabe que biologicamente falando, nós vivenciamos essas fases, e elas são progressivas na nossa vida. Temos a fase da infância, temos a fase da juventude e temos a fase da vida adulta. Por isso que eu disse para você no começo que as fases elas não se repetem. Amém? Elas não se repetem. Você sai da fase da infância e tem que ir em direção à fase da juventude. E estou falando isso de uma maneira biológica. E você sai da fase da juventude e entra na fase da vida adulta, aqui representado pelos pais que João descreve. Amém? Então, biologicamente, eu sei que existe adolescência, pré-adolescência, mas essas são as três principais fases da vida: infância, juventude e a vida adulta. É interessante porque, veja, Pedro não está falando propriamente
com crianças, com jovens e com pessoas adultas. Ele está falando sobre uma situação ou uma característica espiritual. Porque assim como biologicamente existem crianças, jovens e pessoas adultas, assim também emocionalmente existem pessoas que estão na fase infantil, ou que são jovens ou que já são adultos aí. Amém? Então há pessoas que psicologicamente são infantis. Elas estão numa fase de infância, ou numa fase da juventude, ou na fase da vida adulta. E eu quero te dizer que espiritualmente também, há pessoas que estão na fase da infância, há pessoas que estão na fase da juventude, e há pessoas que deveriam e devem estar na fase da vida adulta. Então ele chama os filhinhos, né, as crianças, a fase infantil, de filhinhos. Filhinhos é um período, é uma fase da vida que é caracterizada basicamente pelo aprendizado. Veja, nenhuma fase é melhor do que a outra. Todas são importantes e todas elas cumprem um propósito. Quando chega o tempo da infância, tem que se viver a fase da infância. Tem que ser infantil, tem que ser criança. Os sociólogos, os psicólogos, eles falam constantemente isso, que não se deve queimar a etapa da vida das crianças, né, da sua infância, porque isso é parte do seu processo formativo, a formação da sua identidade, da sua personalidade, e ela não tem que encarar a fase da infância como um adulto ou como um jovem, ela tem que encarar essa fase como uma criança. E qual é a principal característica de uma criança? Dependência. Dependência. Ela não pode tomar responsabilidade, ela não pode assumir responsabilidade pela sua própria vida. Ela precisa de pessoas mais experientes, pessoas maduras, ou na figura dos pais aqui, que estejam se responsabilizando por ela, porque é um tempo de aprendizado, é um tempo de total dependência. Eu tenho meu netinho lá, assim como meus filhos. Eles começaram, a gente tinha que fazer tudo por eles, sabe? Nós tínhamos que preparar a comida, nós tínhamos que dar a comida, mas à medida que eles vão avançando nessa fase, chega uma hora que eles já querem comer sozinhos, mas eles não podem fazer a comida, ainda depende da gente para fazer a comida. Não podemos colocá-los à frente de um fogão e dizer, se vira, faz o papá. Não, nós temos que fazer por eles, amém? E aí eles já querem comer sozinhos, faz uma lambança, uma sujeira, mas você se alegra com aquilo porque eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo, eles estão saindo da fase da infância, indo em direção à fase da juventude. E qual é a principal característica dos jovens? Independência. É totalmente o oposto à fase infantil. Por quê? Porque as crianças são totalmente dependentes. Elas dependem de você, elas dependem de mim. Amém? Então, o centro da criança nunca é ela mesma, é você. É você. É você. Agora, já diferente do jovem, o jovem ele já tem que provar que ele pode. O jovem ele tem que provar que ele, sabe, está aí para ter sucesso. Ele, não, eu sei o que fazer, eu preciso fazer, eu preciso tomar o controle da minha vida. Então, ele já não depende tanto. E aí, o centro já não é você, é ele. É o eu. Então, criança é você. Amém? Criança é você. Sempre é a pessoa, nunca é ela mesma. O jovem sou eu. Tem alguns jovens, inclusive, se você deixar um pudim de leite lá na geladeira, eles abrirem a porta da geladeira e olharem para aquele pudim, eles vão comer, e vão comer tudo. Como se só tivesse eles ali naquela casa. Talvez os jovens dessa casa, aqui não, mas os jovens lá da minha casa são assim. Na minha também. Eles pensam neles. Amém? É uma característica de independência. E aí a gente acha que eles são um pouco egoístas, mas não é que eles são egoístas, é que eles estão numa fase marcada pela independência. E o centro então é o eu. Quando criança dependiam de nós éramos responsáveis, mas agora, mesmo que a gente fala, mesmo que a gente diga, eles não escutam a gente. Ou não? Ou não é assim? Olha para mim, isso é normal. Por quê? Porque são características pertinentes a cada fase, inerentes a cada fase. E a vida adulta? A vida adulta é muito bem representada aqui pelo que João está
pelo que João está falando. Eu falei, Pedro, desculpa, é João, deixa eu fazer a correção. O apóstolo João, ele está dizendo assim: pais, eu vos escrevo. Por quê? Porque quando nós chegamos a uma fase adulta da nossa vida, a gente começa a perceber que já não se trata mais de nós, mas se trata dos nossos filhos, se trata dos outros. Você casa, você constitui família, e aí você já não vive mais em função de você mesmo. Quando jovem, era você se virava. Agora não. Agora você tem pessoas que dependem de você. Você agora já pensa em legado. Então aí, essa é uma fase marcada pela característica de interdependência. Já não é mais você, já não somos mais eu, somos nós. Somos nós. Agora somos uma família. Pensamos no coletivo. Está fazendo sentido para você? O bizarro é uma pessoa que já passou pela fase da infância, já passou pela fase da juventude, já é adulto biologicamente falando, amém? Mas age emocionalmente, ou psicologicamente, ou espiritualmente como uma criança. Nunca tem culpa, nunca é sua a responsabilidade. A responsabilidade sempre é da circunstância, é do governo, é do pai, da mãe, é do pastor, é do apóstolo, é dos irmãos, é do diácono da igreja, mas nunca é. A gente pode entender isso em relação a uma criança. A gente pode até, discutir com um jovem em relação a isso. Mas um adulto agindo dessa forma é imaturidade. E não tem como mais ele voltar na condição de criança. E não vem com essa palavra que Jesus falou, não, mas Jesus disse, se você não se fizer como uma criança, peraí, precisamos entender o que Jesus está falando, amém? Eu acredito que todos vocês entendem. Não está dizendo que você não tem que se responsabilizar pela sua vida. Não está dizendo que você tem que ficar culpando as pessoas e ficar dependendo das pessoas. Não. O que Jesus está falando aí é da pureza, da simplicidade. Ser simples como uma criança. Amém? Ser simples e puro como uma criança. Ser aberto para as coisas de Deus. Ser sensível. As crianças são esponjinha. Elas absorvem tudo. Então, não endureça, não enrijeça o teu coração. A tua mentalidade esteja aberto, flexível para aprender, para receber mais do Senhor. Faz sentido? Então, já pensou, meu irmãozão? Mãe, põe comidinha para mim aí no prato. É meu menino. Meu menino. Quantos anos tem teu menino? 38 anos. É bizarro. Fala assim comigo, as fases da vida não se repetem. Fala disso. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas agora que eu cheguei a ser homem, eu penso e ajo como homem. Então, assim como biologicamente existem essas fases, olhem para mim, espiritualmente também. Entre nós, na igreja, espiritualmente falando, há pessoas que ainda são crianças. E é normal ser criança. É natural ser criança quando está na fase da infância. Então, nós temos que assumir a responsabilidade espiritual pela vida dessas pessoas. De alimentá-las espiritualmente, de cuidar delas, de orar por elas. São crianças. São imaturas espiritualmente. Mas elas não devem ficar sempre aí. Quando estão me ouvindo? Elas não devem ficar sempre aí. Então, a pergunta que Deus faz é: onde você está? Você está na fase da infância? Muito bem. Qual é a próxima fase, então? Vamos avançar para ela? Vamos ir adiante? Vamos almejar ir em direção a essa nova fase da nossa vida? Ou vamos ficar aí como meninos, como crianças para sempre? Responsabilizando as outras pessoas? Não assumindo compromisso pelas nossas decisões? Então, se está na fase, se você tem um novo convertido na igreja, amém, é criança espiritualmente falando. A gente não pode demandar de uma pessoa nova convertida, que ainda não tem o conteúdo, não tem a experiência, não tem a maturidade da vivência cristã, um comportamento, desta pessoa, com uma pessoa que já está aí há muitos anos no ministério, na igreja, na casa do Senhor. Então nós temos que identificar outras, para que possamos ajudá-las a ir adiante. Também precisamos identificar em que fase nós estamos. Amém? Então, tudo é você, tudo é as pessoas. Tem marmanjão que é assim.
Desculpa, irmãos, eu sei que aqui não, mas lá na nossa igreja, às vezes eu encontro alguns obreiros que estão com esse tipo de mentalidade. São as pessoas, é a igreja, é o pastor, é o irmão lá. E você, cara? Você não tem responsabilidade nisso, não? Que carinha séria de vocês. Fiquei até com medo agora. Fala assim comigo. Me ensina. Amém? Você é criança. Você não tem conteúdo. Como eu posso esperar que uma pessoa responda com uma medida de maturidade se ela não tem conteúdo para aquilo? Então eu tenho que ser amoroso, eu tenho que ser paciente, eu tenho que dizer como João aqui, filhinhos, filhinhos, vocês são amados, o Pai vai guardar você, sabe? Agora, na fase da juventude, olha que bacana, João fala assim, jovens, eu vos escrevo porque sois forte e já tendes vencido o maligno. Sabe, eu demorei para cair a ficha nisso. Ficha? Desculpa, irmãos, meio dinossaureano isso, mas agora não tem mais ficha. Mas quando eu falo ficha, é aquela ficha do orelhão, né? Que cai no piso. Quando caía a ligação, essa. Agora é tudo internet, não tem mais essa coisa de ficha. Mas olha, sabe, demorou para mim ter essa sacada. Agora foi aqui já. Nem sacada. Insight. Demorou, porque eu fui ensinado que os jovens são irresponsáveis. Eu fui ensinado que os jovens são egoístas. Eu fui ensinado que os jovens, sabe, não estão nem aí. E aí, o dia que eu comecei a ler esse texto, Deus começou a falar comigo, através de João. Quando ele fala assim, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e tendes vencido o maligno. A gente minimiza o poder e a autoridade dos jovens. A capacidade, a competência, o potencial dos jovens. Eles são fortes, eles têm ânimo, eles têm disposição. Sabe, se canalizar isso para o lado certo, para a coisa certa, vai render, vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Porque eles são fortes, são prontos. Sabe, a gente pensa nos jovens como se não estivessem preparados. Não, eles estão preparados sim para assumir responsabilidade. Por isso que já é inerente à fase da juventude essa questão de ser independente, de provar que pode. Porque eles se despertam com esse potencial. São fortes. Assim também há jovens espiritualmente falando. Não estou falando agora na idade biológica, não estou falando na idade espiritual. Sabe, aqueles que estão cheios de força, de vigor, de disposição. E os adultos? São os pais. São aqueles que já são capazes de gerar, mas não só gerar, mas de cuidar dos frutos. Amém? Bom, essa é a primeira forma. Não é tanto sobre isso que eu quero falar, mas sobre a segunda forma eu entendo que isso é o mais importante. Porque quando você olha, sabe, uma questão física, natural, é fácil identificar em que fase uma pessoa está. Amém? É fácil você olhar fisicamente para uma pessoa e identificar em que fase ela está. Se é criança, se é jovem ou se é adulto. Agora, espiritualmente já não é tão fácil. Amém? Precisa de um relacionamento para você identificar. Então, por exemplo, quando nós nos relacionamos, sabe, por isso que eu falei, onde você está é uma resposta que você dá com base relacional. Porque se relaciona a que fase você está e qual a fase que a pessoa está com quem você está se relacionando. No trabalho, na escola, na igreja, na família. Porque se você não identifica onde está, você pode colocar expectativas fora do tempo. Faz sentido? Você pode sofrer decepções, porque você pode criar expectativas que não vão ser atingidas. E de repente são expectativas corretas, coerentes, mas estão fora da fase, estão fora do tempo. Posso ouvir bem? Amém. Dessa forma eu vou poder ser mais paciente com as pessoas.
Dessa forma eu vou poder ajudá-las a ir para o próximo nível, a avançar, a ir adiante. Porque quando eu identifico a fase, eu identifico características pertinentes a essa fase. E então eu posso, assim como eu sei como eu tenho que chegar até o Imbu, a partir de onde eu estou, assim eu também posso fazer um projeto, traçar um plano dentro do relacionamento, ações que vão contribuir para que nós possamos nos mover em direção à próxima fase. Segundo, qual é a segunda forma? Vocês lembram? De se identificar? Perderam já? A primeira fase da vida. A segunda, as estações. Fase, elas são cíclicas, não se repetem. Passou a fase da criança, você não foi criança, acabou. Entende? Você passou a fase da juventude, você não foi jovem, agora você vai ter que agir como um adulto. Não tem jeito. E aí, querido, avançamos para o segundo. E o segundo são as estações. As estações são diferentes das fases, porque elas são repetitivas, elas são cíclicas. As 6 características que eu quero compartilhar com vocês. Em Gênesis 8, o que eu quero dizer para você, deixando essa parte da fase, avançando para as estações, é que não importa em que fase você esteja, você tem que avançar. E você pode avançar. E Deus quer que você avance. Sabe por quê? Porque há bênçãos que Ele estabeleceu, há bênçãos que Ele determinou, que elas estão ligadas a determinadas fases da sua vida. Só vão se manifestar quando você alcançar aquela fase. Amém? Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, o Senhor diz assim: e o Senhor aspirou, estão aí comigo? Marca isso na tua Bíblia. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Agora escute: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Aqui você vai encontrar as estações da vida. E Deus está dizendo: enquanto houver terra, ou seja, enquanto houver tempo, você vai entender que há propósito para todo tempo, e nunca deixará de existir, enquanto houver terra, sementeira e ceifa, ou seja, tempo de semear, mas também virá o tempo de colher. Virá também o frio, mas também haverá as estações de calor. Virá o verão e o inverno, dia e noite. É interessante porque o começo aqui, Deus fala, começa com e olha a ordem correta das coisas aqui. Ele coloca primeiro sementeira, depois a ceifa. O que é sementeira? Semear. Tempo de semear. Depois vem o tempo de colher. Fala assim comigo: nunca vou colher antes de semear. Isso é uma estação. Nunca começa, nada começa na nossa vida, queridos, com resultados inicialmente. Primeiro vem o tempo da semeadura, o tempo da dedicação, o tempo da abnegação, da entrega, do engajamento, do comprometimento. Depois vem o tempo dos resultados. Depois vem a estação da colheita, nunca inverso. Faz sentido isso? Se você quer colher algo na sua vida, Deus está dizendo, você tem que entender qual é a estação, porque para cada espécie existe o tempo
de semear, como também existe o tempo de colher. E se chega o tempo de semear, eu não semeio, eu não vou ter o que colher no tempo de ceifa. Então, identificar as estações, em que estações nós estamos, é importantíssimo para que você não desanime, para que você não se frustre, para que você não perca o impulso da sua vida. Porque se você projeta, sabe, se você espera colher, quando não é tempo de colher, você vai se frustrar, você vai se machucar, você vai se decepcionar, você vai desanimar. Então, quando Deus pergunta onde você está, eu quero que você coloque essa condição aqui das estações da vida. Se você está no tempo de semeadura, meu irmão, então você sabe que é o tempo de sacrificar, que é o tempo de se entregar, que é o tempo, sabe, de se dar. Porque vai chegar o tempo de colher. Mas se você se comporta no tempo de semeadura com uma mentalidade de colheita, e sabe de uma coisa? As pessoas pensam que uma estação é melhor do que a outra. Não, nenhuma estação é melhor do que a outra. Cada estação cumpre um propósito. Sabe? Porque a gente pensa que tempo de semeadura, sim, de fato, é o tempo de dedicar, é o tempo de sacrifício. E a gente pensa, esse é o tempo mais difícil. O tempo da colheita é o tempo bom, é o tempo favorável. Nem sempre. Assim como o tempo da semeadura apresenta os seus desafios, o tempo de colheita também. Sabe por quê? Porque o tempo de colheita vai exigir de você uma habilidade administrativa, uma capacidade estratégica de planejamento. Por quê? Porque se eu não souber colher, se eu não entender os processos de colheita de Deus na minha vida, eu vou perder a colheita. E eu tenho visto muito cristãos, homens e mulheres de Deus, que têm perdido o tempo de colheita, porque não sabem agir no tempo de colheita. Souberam até agir no tempo, sabe, de semeadura, de sacrifício, se entregaram lá. Mas eu quero que você entenda que existe uma responsabilidade maior ainda no tempo de colheita do que no tempo de semeadura. O tempo de semeadura fala de disciplina, fala do tempo em que você tem que se engajar, sabe que você tem que abrir mão de algumas coisas em função de um resultado que você quer alcançar lá na frente. Ou eu vou estudar porque eu quero me formar. Então você sabe que esse período de estudo, sabe, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que se dedicar. Há pessoas que vão passear enquanto você vai estar lá debruçado nos livros, porque você quer alcançar o resultado. E deixa eu te dizer, tempo de semeadura é algo que diz respeito à tua vida, a você, ao contrário do tempo de colheita. Porque quando você chega no teu tempo de colheita, colheita nunca é sobre você apenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é capaz de semear no campo sozinho, mas você não é capaz de colher no campo sozinho. Você vai precisar de pessoas nesse campo. E amém? Então no tempo da semeadura você pode, sabe, agir sozinho, fazer as coisas sozinho, demanda de você. Mas quando chega o tempo de colheita, você tem que olhar para os outros. Você tem que aprender a se relacionar com outras pessoas. Porque você nunca vai entrar no teu tempo de colheita sozinho. Deus sempre vai colocar pessoas ao teu lado para colher com você. A colheita é tua, mas você não pode colher sozinho. Sabe? Vamos pensar na vida de José. José do Egito. Amém? Uma vida inteira de semeadura, de sacrifício. E aí quando chega o tempo de colheita, quando ele está lá, sentado no trono, abaixo só de Faraó, mandando em todo o Egito, chegam os irmãos dele, chega a família dele, entra na colheita de José. Eles entram na colheita de José. Sabe o que José faz? Poderia ter se vingado, poderia ter, sabe, dado as costas para sua família, para os seus irmãos traidores, mentirosos, mas não. Quando ele chega no tempo de colheita, ele sabe que não é só para ele. Ele entende que não diz respeito a ele. Não, olha gente, vocês até intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que todos possam colher. Quando chega o tempo de você colher, Deus vai trazer pessoas para o teu lado. Deus vai colocar pessoas do teu lado, para que você possa abençoar essas pessoas, porque a tua colheita é bênção para outras pessoas.
isso, eu quero que você entenda que às vezes nós estamos trabalhando numa empresa e há pessoas que estão lá nessa empresa que estão no tempo de colheita delas. E eu entro no tempo de colheita delas, eu me relaciono com elas no tempo que elas estão colhendo. Só que não é meu tempo de colheita, é meu tempo de semear. E aí que começam os conflitos. Aí que começa a dificuldade. Quando os obreiros vêm trabalhar comigo e de repente estão ao meu lado, vivendo um tempo de colheita, minha colheita. E a minha colheita promove eles, a minha colheita dá oportunidade para eles, porque na minha colheita, Deus abençoa a vida deles. Mas eles não estão no tempo da colheita deles, eles estão no tempo da semeadura, ainda que eles estejam se relacionando comigo no meu tempo de colheita. E aí alguns podem ter o sentimento de que, poxa, mas o apóstolo Alberto não está precisando, eu é que estou aqui precisando, eu estou me entregando, eu estou me doando, e ele leva o crédito, ele está sendo promovido, ele que está aparecendo. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Por quê? Porque é o meu tempo de colheita, porque eu cheguei no meu tempo de colheita, assim como eu tive o meu tempo de semeadura, e eu entendo que o meu tempo de colheita não diz respeito só a mim, mas são oportunidades que Deus dá para que outros possam semear no meu campo. Por quê? Porque uma vez que eles entraram na estação de semeadura no meu campo, eles vão colher o que é deles. Não sei se você está entendendo, mas é isso que Jesus disse: quando você for fiel no alheio, o que é teu vai ser livrado. Ninguém diz amém aqui nessa casa? Sabe? Se você não for fiel no alheio, se você não for capaz de semear no campo do alheio, você nunca vai colher para você. Nunca vai. Uau! Então quando alguém se coloca do meu lado e fala assim: uau, é o tempo de colheita do apóstolo? Então eu vou semear mais ainda. Eu vou semear mais ainda. Por isso precisa ter uma mentalidade de reino. E aí, meu irmão, é que vai determinar em que fase você está da vida. Porque você vai encarar nas estações da vida com base na fase que você desenvolveu no teu coração. Amém? Amém. Fala assim comigo: tempo de colheita. Exige muito mais. Porque o tempo de semeadura. São desafios diferentes. Amém? Mas você, quando está semeando, você sabe que você vai colher lá na frente. Você está se doando, se entregando, se engajando em função de um resultado que você sabe que você vai alcançar e você quer alcançar esse resultado. Agora, quando chega o tempo de colheita, você não pode comer toda a semente. Você não pode desperdiçar. Porque a colheita não é só para você. Na tua colheita, é o teu tempo de colheita. Mas o teu tempo de colheita é o tempo de bênção para outras pessoas. Deus não só te favorece, Deus não só te abençoa, Deus não só gera os resultados na sua vida que você queria, mas também esses resultados abrem portas, oportunidades para que outras pessoas possam continuar avançando também. Está fazendo sentido para você? Amém. Então, se eu estou numa fase, na minha vida, se eu estou numa fase de semeadura em uma área da minha vida, porque, sabe, você tem várias áreas, de repente em uma área, na área do casamento, tem pessoas que pensam assim, dessa forma: ó, vocês vão casar, né? Eu penso assim: vou casar, você também, viu? Vou casar. Eles acham que entrar no casamento é colheita. Coitados. Por isso que muitos se perdem. Porque eles acham que quando casam, ó, agora eu vou colher. Não, querido. Pelo contrário, é agora que você vai semear. Mas se eu não entendo isso, eu vou ter dificuldade. Mas se eu e a minha esposa entendemos que quando nós casamos, hoje nós estamos colhendo muitas coisas. Colhendo. Mas no começo não foi colheita. No começo foi semeadura. Eu tive que semear na vida dela compreensão, paciência. Ela teve que semear na minha vida. Sabe, nós tivemos que semear juntos para construirmos algo, alcançarmos resultados. Então não pensa que quando você casa você vai colher. Não.
você vai semear. Então, se você entende que a fase inicial do teu casamento é tempo de semeadura, o que você vai fazer? Você não vai se decepcionar. Você não vai criar expectativas fora do tempo, fora da realidade. Isso é muito importante saber onde estamos. Amém, queridos? Amém. E aí você vai colher. Então, de repente, algumas pessoas estão colhendo na área financeira, na vida profissional, mas ainda precisam semear no matrimônio, no contexto familiar. Sabe, às vezes eu estou aqui no ministério e eu estou numa estação de colheita na minha vida, mas lá na minha casa é um tempo ainda de semeadura. Eu poderia ficar a noite toda aqui conversando com vocês sobre isso. Porque toda a nossa vida se resume nisso, gente. As estações que nós estamos. E a fase que nós estamos determina a nossa maneira de agir e reagir às estações. Faz sentido? Está começando a fazer sentido para você? Qual é a próxima? Ó, Deus fala aqui. Oh, meu Deus. Então, sementeira, que era tempo de semeadura, mas também o tempo de colheita. Tempo de investir, tempo de sacrifício, mas o tempo também de ver os resultados. Amém? Então fala assim comigo, todo tempo de colheita. É um tempo estratégico. Porque no tempo de colheita, eu vou ter que aprender a reinvestir. Reinvestir. Porque na semeadura eu investi, mas na colheita eu tenho que reinvestir. Estou trabalhando com investimentos, é isso? Então você colhe, mas peraí, eu não posso comer toda a semente, eu não posso desperdiçar toda a semente, eu não posso queimar as sementes, porque são as sementes que garantem a próxima geração. Então aí eu preciso ser muito mais estratégico quando se perde, né? Porque faz um investimento inicial e aí vem uma rentabilidade, vem uma colheita, vem um resultado e eu vou viajar, demanda mais responsabilidade ainda. Não comer toda a colheita. Fala assim comigo, eu não sou gafanhoto. Gafanhoto é assim, quando entra numa colheita, está nem aí, ele come tudo como se não tivesse mais colheita. Deus não nos fez gafanhotos. Somos seres mais inteligentes, bem mais inteligentes. Mas tem gente que age como gafanhoto no momento da colheita. Então vamos avançar por causa do tempo. Amém? Próximo. O que o Senhor fala aí? Qual é o próximo? Inverno. É isso mesmo? Frio e calor. É isso? Mas antes, na ordem. Fala para mim na ordem. Colheita. Frio e calor. Interessante porque é uma mudança de ordem. Não sei se vocês perceberam nesse texto. São tempo de semeadura, tempo de colheita. Tempo de frio e tempo de calor. Então, nunca começa a semeadura, nunca começa com colheita, sempre começa com semeadura. Nunca no começo é calor, sempre é frio. Sempre é frio. Sempre é frio. A verdade é que quando nós entramos num projeto, num empreendimento, seja qual área da vida for, normalmente a gente entra muito otimista, muito disposto, muito animado, muito quente. Mas não é uma estação quente. Então quando você entra quente, sabe, como se você fosse, vou fazer aqui uma analogia, vou entrar, estou quente para aqui, estou pronto, estou disposto, estou animado. É como se você tivesse uma camiseta regata e um calçãozinho, assim, sabe, de chinelo havaiano, se sentindo todo no verão da tua vida. Só que não é verão, é inverno. É inverno. No inverno você tem que estar preparado, sim. O inverno, ou frio, no caso, é um período
de não muitos resultados. As coisas ficam cinzas na nossa vida. Não há colorido, não há cor, não há brilho, não há muita direção. Então a gente começa algo muito empolgado, mas aí a gente vai ter que lidar com a dura realidade dos obstáculos, das circunstâncias adversas que estão naquele caminho, naquele empreendimento. E muitas vezes com isso a gente acaba esmorecendo, a gente acaba se deixando contaminar pela estação. Então, peraí, se eu sei que é um tempo frio, então eu vou me preparar para isso. Às vezes nós não nos preparamos. Sabe, a pessoa está trabalhando numa empresa e aí está passando uma luta danada, uma dificuldade. Aí ela vem e pede oração. Posso, ora por mim, Deus abriu uma porta de emprego, olha, estou pensando em sair de lá, vou trabalhar em outro lugar, tal. E aí, hipoteticamente, Deus abre uma porta, né? Dá a oportunidade de se transferir de uma empresa para outra. E aí quando entra, alegria, sair daquele sufoco, sair daquele sacrifício, sair daquele inverno. Parece tudo quente. No começo, parece verão, parece calor. Mas passados alguns dias você vai começar a ter que lidar com a realidade daquele lugar. Não é assim? Não é assim? Às vezes as mesmas coisas que aconteciam lá começam a acontecer onde você está. E aí você vai entender que não se trata, sabe, da estação, mas se trata de você. De onde você está. Em que estação você está. Então se você, só que você não pode responder isso sem identificar em que estação você está. Você não pode dizer onde você está se você não identificar o lugar onde você está. Faz sentido? Então eu tenho que identificar qual estação que eu estou, nessa área da minha vida. E aí os ajustes têm que ser feitos não na estação, mas em mim. Porque não vai mudar a estação. Porque a estação não está aí para ser mudada, a estação está aí para nos mudar. Ou não? Porque elas vão voltar. Pode demorar um pouquinho, mas vai vir um novo frio na tua vida. E você vai estar igual? Você vai agir do mesmo jeito? Se em uma estação de dificuldade você se desesperou, você foi reprovado, na próxima estação você vai ser reprovado também? Ou você não pode aprender? Quantos aqui já aprenderam quando foram reprovados com uma prova? E aprenderam mais ainda. Além de aprender a matéria e o conteúdo, tiveram que aprender que não pode deixar as coisas para a última hora. Tiveram que aprender que não posso agir dessa forma, sabe? Querer alcançar o resultado aqui, sendo displicente. Preciso ser mais disciplinado, preciso ser mais... Então você muda. As estações vão continuar vindo. Dia e noite, frio e calor. Agora, veja bem, quando se fala de estação, ela se combina. Às vezes você está numa noite fria do inverno. Tudo escuro, não tem clareza, sabe? Não tem resultados, não tem movimento, nada acontece. Quantos já passaram por isso na vida? Comida, assim como nós vivemos noites frias do inverno, amém? Também há noites que são mais quentes. E assim também há dias no inverno. Mas às vezes, sabe, elas se convergem. As estações se convergem. E aí a gente tem esse momento. Ou então nós estamos num dia de verão, um calor maravilhoso. Já aconteceu aqui em São Paulo, você sair numa estação e você está de dia, numa estação de verão e está fazendo frio. Já aconteceu isso? O que as estações estão querendo nos ensinar? É Deus que diz, enquanto houver terra, as estações estarão. Então isso já está estabelecido. Isso já está determinado. E olha, queridos, não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Mas eu posso entender
a estação que está sobre a minha vida agora, para que eu saiba qual é o próximo passo que eu tenho que dar, qual a direção que eu tenho que tomar. Onde você estava? Onde você estava? Senhor, eu vi tua voz, tive medo, corri, me escondi aqui com a minha esposa no meio do jardim, e a gente está nu. E quem disse para vocês que vocês estavam nu? Quando o homem perde a sua posição, começa a ver coisas que não deveria ver. Começa a tentar para situações e coisas que vão trazer a você instabilidade emocional, sabe? Confusão, medo, vergonha, distração. Interessante porque Deus pergunta: quem te mostrou? Quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? Porque eles estão vendo algo que Deus não deu para eles ver. Porque eles sabem que essa visão, essa perspectiva vai confundi-los, vai intimidá-los, amedrontá-los, envergonhá-los, não vai ser saudável para a vida deles. Por isso que Deus não permite. Eles estavam lá. Nada mudou. Sim ou não? Não foi tirada a roupa deles. Eles estavam nus. Porém havia uma cobertura. E a cobertura era em função da posição que Deus havia dado. Quando eles deixam essa posição, eles se descobrem, eles se expõem, e eles começam a ver e sentir coisas que na verdade não deveriam ter visto e nem sentido. Amém? Por isso Deus pergunta, para gerar em nós um momento de reflexão, e permita-me com essa palavra nessa noite, não só aqui agora, mas esses dias da sua vida, reflita sobre isso. Pega essa palavra, leva com você no teu coração, ora, pergunte a Deus. Sabe, analise cada área da sua vida. E comece a identificar em que estação você está, em que fase você está nessa área da sua vida. E deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo mostrar para você. Amém? De repente você pode estar aí numa estação difícil, sabe, passando por uma luta terrível, sentindo oprimido. Mas Deus tem uma porta para você. Deus tem uma solução para você. Deus tem um escape para você. Ei, deixa eu te dizer, Deus tem uma promoção para você. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Porque enquanto houver terra, vai haver sementeira e colheita. Vai haver frio, mas também vai ter calor. Vai ter inverno, mas também vai ter verão. Vai ter dia e vai ter noite. Vai ter todas essas coisas. O que o Senhor está dizendo? Se o tempo está difícil para você agora, se é uma estação difícil, virá uma boa estação sobre a tua vida. Então, sabe, aproveite dessa estação para aprender tudo que você pode aprender, para desenvolver tudo que você precisa desenvolver, porque em cada momento, em cada estação, é um tempo oportuno, porque cada estação cumpre um propósito. Não pode ser verão o tempo. Não pode ser, sabe, algumas pessoas gostam mais do verão do que do inverno. Quem gosta mais do verão do que do inverno? Deixa eu ver. Mas não pode ser verão todo o tempo. Amém? Porque se for verão todo o tempo, algumas coisas na terra vão morrer. Faz sentido? Se for verão todo o tempo na tua vida, algumas coisas vão começar a secar, a morrer. Todo sol vai gerar o seu deserto. Por isso precisamos de chuva. Amém? Também não pode ser só chuva. Chuva, 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 chuva. Então Deus está dizendo, eu não vou destruir mais a terra. Eu destruí com o dilúvio, mas eu não vou mais destruir. Então vai haver as estações. Enquanto houver terra, haverá as estações, diz o Senhor. Haverá os tempos. Aleluia. E cada propósito está relacionado a um tempo determinado, a uma estação determinada. Então podemos aprender nessa estação. Podemos avançar nessa estação. Podemos crescer nessa estação. Amém? E não ficarmos perdidos, desorientados. Por isso eu termino com a pergunta que eu comecei. Onde você está? Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo teus filhos nessa noite. E debaixo da tua graça, Senhor, permita que o Espírito Santo fale aos corações aqui, trazendo clareza, Senhor, trazendo luz,
trazendo direção, Deus. Pai, que toda